E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu estava lembrando de duas histórias. A primeira é de um amigo meu, daqui de Porto Velho, que ele foi ao médico. Um amigo dele foi, aí ele foi também. Eu já contei essa história aqui, eu vou resumir para a gente ganhar tempo. Ele foi ao médico com um amigo, e o amigo foi solicitado do amigo que fizesse uma série de exames. E aí, já que ele estava lá, o médico falou então que fazia dele também. E aí fez o pedido de exames, e o amigo dele, o amigo que tinha ido ao médico, o médico avaliou os exames e disse: cara, você está bem, tuas taxas melhoraram muito, você está muito bem. Agora se você tem condição financeira, você já podia sair daqui, era naquela época mais difícil por aqui, você podia sair daqui já para São Paulo fazer um acompanhamento, porque você está para dar um piripaque no teu coração. E ele saiu assustado daqui, porque o outro achava que estava mal e estava bem, ele achava que estava bem e estava mal. A outra história foi o dia que eu estava no consultório atendendo e conversando com o paciente, e comecei a sentir uma dorzinha aqui atrás assim, e eu, por experiência da convivência com meu cunhado Anselmo, eu comecei a perceber que aquilo poderia ser uma cólica renal, e aquilo minha pressão foi baixando, e eu não vi a hora de terminar o momento do paciente lá, e ele saiu, eu desmarquei o outro, e minha clínica é aqui na Bunã, e eu atravessei rapidamente lá para Meron, cheguei lá, falei para a moça, moça, eu estou desesperado de dor, e eu acho que eu estou com uma cólica renal. Ela falou assim: tá bom, pode esperar aí, senta ali, espera. Eu falei: espera como, minha filha? E ela disse assim: tem que esperar, tem outras pessoas na fila. Eu falei: mas não tem como. Ela falou assim: mas vai ter que ter. E aí eu sentei na cadeira lá, e não me coube na cadeira, e eu deitei no chão, gemendo de dor. E aí a moça mandou chamar alguém lá, e alguém me catou, levou lá para dentro, e aplicou um remédio lá, e aquela dor foi diminuindo, e eu finalmente fui atendido. Quando você pega esse texto aqui, de Mateus capítulo 9, a gente tem uma série de fatos acontecendo um pouco antes, e eu queria só que a gente chamasse a atenção disso, porque tem curas de uma mulher, tem a ressurreição da filha de Lázaro, mas tem um fato específico que vem logo antes, que diz de um demônio em alguém lá, e Jesus vai lá e trata daquela questão daquele endemoniado, e o texto continua narrando. Então o evangelista, ele está narrando uma história, e ele vai colocando as histórias para poder falar aquilo que ele estava querendo mostrar. Então aqui ele está querendo mostrar uma coisa: olha, Jesus estava curando, Jesus estava ensinando, Jesus estava fazendo uma série de coisas e encarando as coisas mais diferentes do mundo, até que chega o versículo 35 e faz um resumo disso. Diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Acho que esse era o princípio. Jesus saía, e aí eu fico me lembrando, eu lá no meu povoado, no Mato Grosso do Sul, lá no São José, eu sempre me lembro do Projeto Rondon, né? Quando chegou o povo do Projeto Rondon, aquilo era a salvação da lavoura. Quem é os mais antigos aqui lembram o que é o Projeto Rondon. Aquilo era a salvação da lavoura, era maravilhoso demais. Aquele povo, estudantes de medicina, gente jovem, bonita, e atendendo aquela pobreza que a gente vivia lá. E aí eu fico imaginando essas pessoas que estavam nesses povoados, e Jesus ia até eles, e Jesus saía falando com eles, e era sobre isso que eu queria que a gente conversasse um pouquinho, chamando de Jesus o interessado. Jesus tem interesse, Jesus ele se preocupa, Jesus resolveu vir em busca de nós. Então esse é o primeiro olhar, o primeiro ponto nosso. Existe um olhar de Jesus para a humanidade. Talvez a gente não se aperceba disso, mas é importante a gente reparar isso. Existe um olhar de Jesus para a humanidade. O texto diz que Jesus, ele saía ensinando,
saía pregando, saía falando, mas o texto ensina que ele, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Esse é o ponto que eu queria chamar a atenção nossa, irmãos, porque às vezes a gente tem a impressão de que Deus não está vendo. Às vezes a impressão que dá é que Jesus não está olhando, porque em alguns instantes nós sofremos tanto, em alguns instantes nós passamos por perrengues tão horríveis, em alguns instantes nós olhamos para o nosso futuro e não vemos esperança, em alguns instantes nós olhamos para o mundo ao nosso redor e a gente não vê esperança, e na hora que surge um vírus desse daí, assusta todo mundo e a gente fica pensando, meu Deus do céu, como que o ser humano é frágil. Para acabar a humanidade não precisa muita coisa não, basta um vírus diferente, que a gente perca o controle. A impressão que dá é que Jesus não está vendo, mas o texto mostra que Jesus saiu naquele lugar e ficou olhando as pessoas, e ele estava vendo a realidade das pessoas, ele sabia o que estava acontecendo com as pessoas, e ele se move em direção às pessoas, porque o texto diz que ele teve compaixão. A palavra compaixão, ela aparece no sentido de que ele teve um sentimento que mexeu com as entranhas dele. Para nós essa é uma expressão estranha, porque nós não temos o costume de ver dessa maneira, mas naquele tempo, quando se falava das entranhas, é como nós falamos do coração hoje. Quando Jesus começou a olhar as pessoas, a situação das pessoas era de tanto sofrimento, daí a palavra paixão, que Jesus teve compaixão. Jesus olhou a realidade das pessoas, percebeu a realidade das pessoas e sabia o quanto que aquelas pessoas estavam sofrendo. E aí eu queria chamar a atenção desse detalhe. Sabe por quê, irmãos? Por dois princípios básicos. O primeiro é para chamar a atenção de uma coisa: às vezes a gente acha que Jesus não está olhando aquilo que está acontecendo conosco, e que Jesus não está olhando aquilo que está acontecendo com o outro. Quando a gente pensa em pecado, aí a gente pensa que Jesus está olhando aquilo que está acontecendo com a gente, e parece que ele não está olhando aquilo que está acontecendo com o outro. Quando a gente pensa em doença, parece que Jesus está olhando para o outro e não está olhando para a gente. Mas Jesus não perde o olhar, Jesus não perde o foco. Jesus me conhece, Jesus te conhece, Jesus conhece a realidade da humanidade toda, Jesus sabe quem é e ele não está indiferente a isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós precisamos aprender que nós somos hoje o olhar de Jesus, nós precisamos aprender que nós somos hoje o olho de Jesus, nós precisamos aprender que Jesus olha para a realidade através de nós. E durante todo esse mês a gente vai estar refletindo, inclusive no retiro, como base o texto de que Jesus um dia chegou lá na beira do mar, e os discípulos estavam pescando, pescaram a noite inteira, não pegaram nada. No outro dia eles estavam lavando as redes, porque eles tinham desistido, porque eles olharam para o mar e tinham certeza que naquele dia não tinha peixe. E Jesus chegou até ali, olha para eles e fala para eles: gente, presta atenção, pega e lança as redes. De novo, lança as redes. Senhor, vou dizer um negócio para ti. Eu fiquei sabendo que você é filho do Zé Carpinteiro. O Zé Carpinteiro, eu tenho notícia de que ele era bom como carpinteiro. Agora, de pescaria, o Zé não entende nada. Eu sou criado aqui, minha profissão é essa, eu sou Pedro, sou pescador, de família pescadora, temos tradição de pesca, e aí você está falando para mim que é para eu lançar a rede, está fora de hora, já passou o tempo, e esse tempo não é tempo de peixe, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Lança as redes, e eles puxam uma quantidade tão grande de peixe que é preciso ter ajuda, porque o barco está para ir a pique. E aí Jesus olha para eles e fala assim: ó, daqui para frente eu vou fazer vocês pescadores de homens. É essa a ênfase que a gente quer dar nesse texto. Esse texto tem muitas ênfases, mas eu quero chamar a atenção para o coração nosso, irmãos. Eu fui alcançado por Jesus. Sabe por quê? Porque um dia Jesus olhou para mim, porque um dia Jesus me viu, porque um dia Jesus me percebeu. Você que foi alcançado por Jesus, foi alcançado porque Jesus te percebeu, Jesus te olhou, e Jesus mandou alguém para falar comigo, Jesus mandou alguém para olhar para mim, em nome dele.
e para falar comigo em nome dele. Jesus saiu percorrendo aqueles lugares e anunciando o reino de Deus, e agora ele quer que nós aprendamos a olhar e vejamos as mesmas realidades que ele vê. E se nós começarmos a olhar por aí, nós vamos olhar e vamos perceber o quanto que as pessoas precisam de Jesus. Então eu queria fazer esse primeiro convite. Jesus é interessado nas pessoas, tanto é que você está aqui. Jesus é interessado nas pessoas que estão lá fora, porque você está aqui porque Jesus se interessou por você. Só que agora, Jesus precisa que nós sejamos interessados pelas pessoas. Eu preciso ter interesse na minha família. Eu preciso ter interesse nos meus amigos. Eu preciso ter interesse nos meus vizinhos. Eu preciso ter interesse nas pessoas que trabalham comigo no consultório. Eu preciso ter interesse nas pessoas que eu convivo no dia a dia. Eu preciso ter interesse por elas, por quê? Porque Jesus tem. Se Jesus está interessado por elas, eu preciso estar também, porque Jesus se interessou por mim. Segunda coisa, eu preciso entender que existe uma profunda necessidade. Se Jesus, ele tem um olhar para a humanidade tem uma profunda necessidade de Jesus. Eu não sei se você está sabendo disso, talvez você não esteja sabendo, talvez você esteja tão bem, as coisas estão tão fluindo maravilhosamente bem para ti, que você não tem noção do quanto que as pessoas estão precisando de Jesus. Quando Jesus olhou para aquelas pessoas, o texto diz que ele se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus olhou para ela, percebeu que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. A palavra aflitas aparece aí, naquela figura de pastor, da época da Palestina, que eles saíam cuidando de ovelhas, e às vezes eles tinham pastagens, e às vezes não tinham pastagens, e Jesus está falando de uma religião na época, que era inclusive a religião dele, que não cuidava das pessoas. Ela tinha muita formalidade no templo, ela fazia as coisas muito cheias de regras, lá dentro do templo, tinham sacrifícios os mais maravilhosos do mundo lá no entorno do templo, mas elas não cuidavam das pessoas, e a religião daquela época colocava tanta regra em cima das pessoas, que Jesus fala assim: eu estou olhando essa multidão, eu estou vendo a multidão, que é como se fossem ovelhas que estivessem aflitas, ou que estejam aflitas aí ao sentido de que parece que arrancaram o couro delas, parece que a fizeram sofrer com tanta intensidade, que essas ovelhas estão reprimidas, oprimidas, e elas estão exaustas, estão cansadas. Parece que Jesus está falando de um grupo de ovelhas que foi solta num canto e não tem mais o pastor, não tem mais quem cuida delas, não tem mais pastagem, não tem água, e agora essas pessoas estão sofrendo terrivelmente, porque não tem presença de alguém que guarde a sua vida. Irmãos, vamos lembrar uma coisa, primeiro o papel de Jesus nessa história. Quando Jesus olhou para mim, quando Jesus olhou para você, quando Jesus olha para a realidade humana, ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem para mim. Jesus diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, porque dentro de você está precisando brotar vida, então vem para mim. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus é esse que olha para nós e chama a nossa atenção com extremo carinho, para dizer assim: vem para mim, eu entendo você, eu sei que você está passando, eu sei que você sofre porque você está separado da comunhão com Deus, porque você é pecador, e a Bíblia diz que nós todos somos pecadores. Então, quando eu olho para Jesus, eu entendo, porque Jesus olhou para a humanidade e percebeu assim: esse povo precisa de amor, esse povo precisa de perdão,
Esse povo precisa de graça, esse povo precisa de comunhão com o Pai, esse povo precisa ter a certeza que é filho de Deus, esse povo precisa ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus vai viver na vida dele. Eu entendo esse povo e eu sei o quanto que esse povo está precisando. E aí no nosso coração bate esse sentimento de alegria, porque a gente fala: caramba, que bom que Deus me amou de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer naquela cruz por mim. Que bom. Jesus estava olhando aquela multidão e estava falando: eu estou vendo gente endemoniado, eu estou vendo gente com todo tipo de doença, eu estou vendo gente com todo tipo de opressão religiosa, eu estou vendo gente com todo tipo de opressão social, eu estou vendo gente com todo tipo de opressão emocional, eu vejo gente aflita e exausta como quem não tem quem cuide. Por isso ele veio. Só que, irmãos, é preciso que a gente aprenda a ver a nossa parte, o nosso papel. Nós fomos alcançados pela graça de Jesus. Por isso nós estamos aqui. Nós continuamos sendo alcançados pela graça de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui. Jesus continua olhando para nós, e Jesus continua vendo a nossa aflição, Jesus continua vendo a nossa exaustão, Jesus continua vendo a nossa necessidade, mas Jesus já nos perdoou, já nos esclareceu isso, já está presente na nossa vida. Então que bom que a gente está aqui, e a gente sabe como é difícil às vezes, mesmo com Jesus. Agora você conhece alguém, você sabe disso, você conhece alguém muito legal, você conhece alguém muito gente boa, você conhece alguém que dá vontade de levar para casa, se já não está em casa. Você conhece alguém que ainda não entendeu que, por mais que pareça estar bem, se não estiver em comunhão com a graça de Jesus, através do sangue e do corpo dele, do perdão dele, da misericórdia dele, que apesar que esteja tudo bem, se não estiver restaurado na comunhão com o Senhor, ele está caminhando para a separação eterna de Deus. E a gente fala agora separação eterna de Deus, porque a gente anda meio cismado de falar de inferno. Parece que falar de inferno para nós é uma coisa meio esquisitinha, mas a Bíblia é assim mesmo, a Bíblia tem umas coisas esquisitinhas. A Bíblia fala de que se o homem e a mulher não estiver reconciliado com Deus, ele está caminhando para a separação eterna de Deus, ou seja, para o inferno. Ele é legal, ele é gente boa, ele está socialmente bem, ele está economicamente bem, ele está psicologicamente bem, mas espiritualmente morto. E se Jesus olhou as pessoas e viu as necessidades das pessoas, eu tenho que olhar as pessoas e tenho que ver a necessidade da pessoa. Agora, irmãos, tomara que nós não viremos coaches espirituais, e a gente comece a fazer recomendações psicológicas daqui do púlpito, para poder indicar para as pessoas como é que elas podem ser felizes. Ninguém pode ser feliz se não tiver recomeçado com a presença de Jesus na sua vida. Ninguém vai ser feliz naquilo que a Bíblia diz que é feliz, se não tiver sido lavado e purificado com o sangue de Jesus. Ninguém vai ser feliz se não tiver reconciliado para estar em comunhão com o Pai. E aí eu preciso olhar, porque Jesus está olhando. Eu preciso ver a necessidade das pessoas, porque o que Jesus está vendo são pessoas profundamente necessárias. Terceiro lugar, se há o olhar de Jesus, se há uma necessidade do homem fazer esse olhar, há uma resposta de Deus, há uma proposta de Deus, há um interesse de Deus. Quando Jesus olhou aquelas pessoas, quando Jesus viu aquele tanto de gente, a Bíblia diz que ele então se dirigiu aos seus discípulos, para dizer para os discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Gente, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser feita. Tem muita gente carente precisando de dinheiro, é verdade. Tem muita gente precisando de apoio social, é verdade. Por isso a gente tem o projeto Ir lá no Mariana.
Ah, tem muita gente que está precisando que a gente arrume um colchão para eles, porque coitados, eles estão vivendo. Verdade. Ah, o mundo está passando por guerra, é verdade, tudo isso é verdade, mas Jesus não estava falando disso não. Jesus estava falando da separação que o homem tem de Deus. E ele não quer ficar olhando e tendo compaixão das pessoas. E ele fez a parte dele, ele veio para ir para a cruz. Foi para a cruz por causa de você. Não foi para a cruz para tirar foto. Não foi para a cruz para criar Páscoa. Não foi para a cruz para inventar coelho. Foi por causa de você, porque você merecia estar na cruz, mas ele foi no teu lugar. Eu merecia estar na cruz, mas ele foi no meu lugar. E ele não foi no nosso lugar, porque alguém resolveu dizer para ele que não gostou da cara dele e o pregou na cruz. Não, é porque Deus, o Criador, ele queria reconciliar o homem com ele, e a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Alguém precisava morrer no nosso lugar, e foi ele quem foi. E agora, quando Jesus foi lá para a cruz, quando Jesus veio para a terra, pregou o reino naqueles lugares, quando Jesus foi lá para a cruz, ele estava fazendo a parte dele, e fez a parte dele muito direitinho, só que ele diz assim, só que a necessidade é tão grande, que a gente precisa de trabalhadores, a gente precisa de gente que veja o mundo, a gente precisa de gente que tenha compaixão do mundo, a gente precisa de gente que entenda o que é aflição e exaustão espiritual e as consequências disso. A gente precisa de gente que entenda que não foi chamado apenas para receber, foi chamado para trabalhar. O texto aqui não está dizendo precisamos rogar para que tenham mais adoradores, não, precisamos rogar para que tenham trabalhadores, porque a seara é grande, tem muita gente precisando. Tem muita gente precisando, irmãos. Ele diz que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Roga então que Deus mande trabalhadores. Eu acho esse texto tão complicado. Primeiro, quem vai orar para que Deus mande trabalhadores é quem já é trabalhador, porque ninguém vai estar aqui de domingo a domingo, participando de escola dominical com arzinho condicionado, estudando a Bíblia, e questionando se o professor foi bem ou se não foi bem. Ninguém vai estar aqui, domingo à noite, olhando no relógio para saber se já passou de 8h30 ou não. Ninguém vai estar aqui de semana a semana, vendo se esses meninos estão ensaiando bem ou não, se eles estão preparando a comunicação bem ou não, para poder sair daqui fazendo uma avaliação e ver, rapaz, será que eu volto ou não volto, entrego dízimo, não entrego dízimo? Isso não existe. Ou nós estamos aqui porque chegamos ao templo para receber orientação, para receber apoio, para receber comunhão, para sair daqui e ir lá fora olhar o que Jesus olha, ver o que Jesus vê, sentir o que Jesus sente e trabalhar para poder ajudar as pessoas a conhecerem a Ele. Ou então nós não entendemos o que é o Evangelho. E aí, nós vamos ter que orar mesmo para que Deus mande trabalhadores para nos alcançar, porque quem não é, alguém já disse essa frase, eu gosto dela, quem não é missionário, é campo missionário, quem não é evangelista, precisa ser evangelizado, quem ainda não está preocupado com as almas aflitas e exaustas, está com a alma aflita e exausta, e está precisando fazer alguma coisa, porque Jesus não apenas falou, Ele fez. Ele não viu e sentiu, ele viu, sentiu, diagnosticou e fez a parte dele e agora nos coloca para fazer a nossa. Então, nós temos um alvo de lançar as redes, nós temos um alvo de evangelizar, nossos amados, as pessoas que nós convivemos com elas, ainda que a gente dê uma olhada para o mar assim e fala, rapaz, tem jeito não, tem jeito não. Jesus fala assim, lança a rede, querido, lança a rede, em meu nome lança a rede, porque tem alguém próximo de você, que está precisando ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, tem alguém perto de você precisando de perdão, porque sua alma pode até estar aparentemente bonita, mas o seu espírito está afastado da presença de Deus, lança as redes,
Lança as redes, porque é um tempo da gente fazer aquilo que Jesus fez pela humanidade. Ele se interessou pela humanidade. Você é interessado pela humanidade? Você é interessado pela salvação da tua família? Quando eu era criança, ainda ontem eu lembrei disso. O sonho, eu criança, e Jesus estava voltando. Jesus estava voltando, e aí eu sentia que Jesus me chamava, e não chamava meu pai, e eu ficava desesperado, naquela coisa assim, não vou não, então não vou não, se meu pai não vai, eu não vou, eu naquela angústia tremenda, e aí eu lembro que acordei assustado, porque deve ser horrível para o nosso coração a gente pensar que nós vamos, e vamos não porque merecemos, nós vamos porque o Senhor tem misericórdia de nós, e alguém nosso ficar. Lança as redes, e aí nós temos dois problemas. Nós convivemos com muita gente, três problemas, aliás. Nós convivemos com muita gente que parece que está espiritualmente muito bem, mas se for fazer um exame espiritual dele lá, o coração dele está travando, igual meu amigo. Tem muita gente que pensa que está bem, pensa que está com a comunhão refeita com Deus, mas está precisando da graça, da misericórdia e do tratamento. Segundo lugar, tem muita gente que está ralando de dor do nosso lado, pedindo socorro do nosso lado, e a gente está falando assim, fica na fila aí. Eu até sei que você está sentindo dor, mas fica na fila aí. Eu tenho reunião da SAF, e o cara está ralando de dor do lado. Eu tenho reunião da UPH, e ele fica se perguntando, meu Deus, eu estou com dor, e o cara está falando de UPH, o que é UPH? Eu tenho reunião da minha sociedade interna, eu tenho reunião do meu ministério, mas o cara está morrendo do meu lado, e eu estou olhando e vivendo despreocupado com aquilo que Jesus está vendo. Jesus está vendo gente jogada no chão, espiritualmente largada e abandonada, e Ele está fazendo a parte dele, mas Ele está chamando trabalhadores para que possam fazer a sua parte. E aí eu quero perguntar para você hoje, querido, as três coisas. A primeira, você tem consciência da sua situação espiritual diante de Deus? Você já entregou tua vida para Jesus? Você já foi perdoado por Jesus e já se engajou na sua obra e agora faz parte daqueles trabalhadores do reino de Deus? Ou você é alguém que está sentindo dor, ralando no chão, mas ainda não foi pedir socorro, não pediu ajuda? E você já é trabalhador lá do hospital? Você é aquele que tem condição de dizer assim, olha, eu sei, eu estou convivendo com esse meu amigo aqui, esse meu amigo está sentindo dor espiritual, e eu estou preocupado de orar por ele. Eu estou convivendo, trabalhando com essa pessoa aqui, e ele está sentindo dor espiritual, e eu estou convidando ele para ir na igreja, eu estou levando ele na célula, porque eu sou alguém preocupado com ele, porque eu vejo o que Jesus está vendo. Se você ainda se sente separado de Deus, porque você ainda não entendeu o Evangelho, porque você ainda não entendeu a graça, porque você ainda está precisando estudar a palavra, faça isso, querido, faça isso, procure alguém, fale com alguém, mas faça isso. Se você está sentindo profundas dores e não tem sido ouvido por ninguém, faça igual o cego Bartimeu lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, peça pelo amor de Deus, moça, eu estou sentindo dor, peça ajuda. Se você está ouvindo o grito de alguém pedindo socorro ao teu lado, estenda a mão, querido, lança a rede, porque nós não estamos aqui para fazer a igreja ficar grande, mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho de Jesus, e se a gente for pregar o Evangelho de Jesus, a igreja vai ficar grande, não tem como. Então, nós vamos orar para que venham trabalhadores para nos ajudar, ou nós vamos orar para que venham trabalhadores para nos alcançar? Porque Jesus está interessado em vidas, Jesus está interessado em pessoas,
E aí nós vamos sair daqui hoje, lá, eu sempre fico pensando nisso, nós vamos sair daqui para trabalhar, ou nós vamos sair daqui para pedir que algum trabalhador venha nos alcançar? Vamos orar? Cada pessoa ora, fala para Deus, responde para Deus, responde se a sua vida está disponível na mão do Senhor, ou se a sua vida está precisando ser tratada pelo Senhor. Vamos orar?